Cristo, amém. Aleluia, obrigado, pastor. Queridos, a paz do Senhor a todos. Hoje eu quero falar sobre quando Jesus aparece, né? Nós temos buscado ao Senhor, a gente tem experimentado Deus. Às vezes a gente vem à igreja, à casa do Senhor, e alguns vêm numa expectativa de ouvir, receber uma palavra, outros vêm na expectativa de uma transformação real, outros vêm em desespero, precisando de uma orientação. Mas na verdade, todas essas pessoas convergem a um lugar onde verdadeiramente podem ser tocados, transformados, restaurados, que é a presença de Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele tem aquela especialidade de aparecer para nós. Ele pode aparecer de forma na sua alma, onde você sente a presença, no espírito. Ele pode aparecer num sonho, numa visão, ou ele pode aparecer numa visão inesperada. Ele nos surpreende sempre. Jesus está sempre aparecendo. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, os lugares mais fechados ao Evangelho, onde a palavra não chega com tanta facilidade. Jesus está aparecendo ao povo muçulmano. Nós temos muitos relatos de pessoas que viram Jesus mesmo, que ouviram da própria boca do Senhor Jesus a mensagem de fé. O pessoal no Hamas, ali onde tem muito sofrimento, onde é fechado essa comunicação que nós temos com a igreja, o Senhor aparece. E temos visto nesses últimos dias que Jesus está aparecendo no meio da igreja também. Ele está se movimentando através do seu Espírito. E a nossa mensagem é que quando Jesus aparecer, a gente vai perceber, porque a gente vai perceber a mudança das pessoas. Nós vamos ver que alguma coisa vai mudar na vida daquele que vê realmente Jesus. Jesus aparece, as pessoas mudam, são transformadas. E eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 20, no versículo 19 a 22, João capítulo 20, versículo 19 a 22, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também o envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se o retiverem, são retidos. Só até aqui. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, pela sua vida no nosso meio. Muito obrigado, ó Pai, porque Tu tens sido o nosso Deus, o nosso Salvador, a nossa vida. Eu peço essa noite, verdadeiramente, que o Senhor apareça para mim, apareça para os Teus filhos nesta igreja. Porque quando o Senhor aparece, Deus, nada fica como está, tudo muda. O triste se alegra, o abatido se fortalece, os que estão confiando serão ousados. Todos, em qualquer tempo que encontram com o Senhor, têm suas vidas transformadas. E é isso que eu peço nessa noite, que os que se achegaram aqui, Senhor, neste dia da criança, que comemoramos hoje no nosso país, que aquele coração tenro, perdoador, que aquele coração como de uma criança possa se estabelecer nos corações aqui presentes, para que também se cumpra: quem não proceder como uma criança não pode ver o reino de Deus. Então que sejamos, ó Deus, ingênuos no espírito, no que diz respeito ao reino de Deus, e que sejamos, ó Deus, também
com os olhos vivos para aqueles que nos perseguem, mas em tudo Tu és Deus e sabes trabalhar no nosso meio. Eu te louvo, eu te agradeço e oro em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, todos nós já passamos por momentos em que desejamos uma mudança real. Se você procurou Jesus em algum momento da sua vida, é porque você precisava de algo novo, você precisava de uma transformação. Talvez você precise ainda hoje, e só Jesus pode transformar. A gente encontra com Ele e Ele faz algo dentro de nós. Então o nosso desejo é que Ele transforme. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim como estás, do jeito que vem. Mas você não vai sair como você chegou, você vai sair diferente. Deus aceita todos, mas diga para o vizinho, mas não aceita tudo. Porque o tudo nós largamos para sair transformados. Em Jesus nós experimentamos a verdadeira transformação. Deixamos hábitos antigos e praticamos outros que talvez ainda temos que aprender como fazer. Quando alguém se converte e outrora falava muito palavrão, quando ele encontra Jesus, ele vai diminuindo isso. E eu costumo dizer às pessoas que convertem e outros que ouvem uma escapadela de uma palavra chula, eu falei, tenha paciência, está num processo. Ninguém muda da água para o vinho, ou alguém muda num milagre correto de Deus, mas nós vamos transformando a nossa língua, o nosso ouvido, a nossa boca, o nosso pensamento. E quando nós não afastamos de Jesus, nós nos tornamos pleno nele. Então, na caminhada, todos precisam ver Jesus, e nós precisamos encontrar com o Cristo. Sabe, se você não encontrar Jesus na caminhada, algumas vezes na sua vida, talvez você entre num desânimo. Se Ele não aparecer para você, talvez você possa, sabe, tentar olhar para trás. E a palavra do Senhor diz que aquele que olha para trás não é digno de mim. A gente tem que deixar para trás as obras e seguir para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Prosseguimos para o alvo. Então, às vezes buscamos respostas, consolo, direção, mas a verdadeira transformação acontece quando Jesus aparece. Não é só uma experiência religiosa. Quando Jesus aparece para alguém, nada permanece igual. Seu encontro transforma, cura, confronta e revela. A Bíblia e os testemunhos ao longo da história mostram que a presença de Jesus muda destinos, quebra cadeias, restaura identidade, desperta propósitos. Quando Jesus apareceu aos discípulos, nessa ressurreição que nós encontramos aqui, eles estavam tristes, com medo, duvidosos, e a presença trouxe a paz. E Jesus entra e fala: paz seja com vocês. Ele não os repreendeu, mas ofereceu uma coisa que talvez não, e que com certeza nenhum dinheiro nesse mundo, nem ouro nem prata compra: paz. Então ele fortaleceu esses filhos, curou as feridas e renovou a fé. Quando Jesus aparece, ele vem com um propósito. Pode ser para salvar, para curar, para corrigir, comissionar, ou simplesmente para demonstrar o amor. E mesmo que não o vejamos com os olhos naturais, muitos experimentam sua presença de forma espiritual, nos louvores, em orações, em sonhos, em momentos de adoração. Então, com essa introdução, eu quero dizer que quando Jesus aparece, não necessariamente os seus olhos físicos o enxergam, mas o seu espírito vê, porque o seu espírito tem olhos, ele enxerga, como o Espírito de Deus é. O Espírito de Deus tem olhos para frente e para trás, porque ele vê tudo, e o nosso também enxerga, mas enxerga no Espírito. Se você puder vê-lo fisicamente, glória a Deus, dê o testemunho, porque você pode ver a de Cristo, como pode ver a anjos que estão aqui também,
Porque em todo lugar que se proclama o nome do Senhor, Ele aparece. Ele dá vida, Ele transforma, Ele restaura, Ele traz gozo e paz. Então um culto como esse não pode ser aquele igual de ontem. Ele é diferente. As necessidades são outras. Jesus aparece para nós. E eu gostaria muito que Ele aparecesse para vocês, nessa voz que sai da minha boca, chegando aos seus ouvidos como uma voz de muitas águas, que não é mais a minha, é a dele. Se você deseja que Jesus apareça hoje para você, abra o seu coração. Foca aqui. Não perca tempo. E eu sempre digo, e você vai dizer para o vizinho de banco, já que você veio, que lhe custa abrir o coração? Porque senão seria perda de tempo. Você iria sentir que está tudo repetido, que as músicas se repetem, que os avisos se repetem, que a palavra se repete. Quando o coração se fecha, é assim que você sente. E aí no próximo domingo você vai pensar se você vem ou não. Porque você vai dizer, já sei o que vai acontecer lá. O louvor, a pastora vai dar um aviso, vão tirar o nosso dinheiro, com as ofertas. Depois o pastor vai dar uma palavra, até é bom, mas é só isso. Nunca na vida. Nunca será só isso. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui para transformar vidas. E nós temos muitos testemunhos na Bíblia para falar de transformação. E o Espírito de Deus me colocou uma pessoa que foi transformada e que não tem muito relato dela na Bíblia. Não se fala muito nessa pessoa, mas essa pessoa foi crucial para manter ou para dar fundamento à doutrina cristã na igreja. Diga para o vizinho, foi um homem chamado Tiago. Esse Tiago foi irmão de Jesus. Fala aí, esse Tiago foi irmão de Jesus. E você sabe, querido, o lugar mais difícil quando você se converte sozinho na família é você ganhar os da família. Porque os da família conhecem a gente. Um dia você vai à igreja, decide por Cristo, aceita o Evangelho e volta para casa feliz. No outro dia os amigos falam, bora ali. Você fala, não, agora eu vou segurar um pouco. Não bebe mais? Não, eu prefiro. E aí dentro de casa você vai falar do Evangelho, vão te chacotear. Vão dizer que alguém fez uma lavagem cerebral. Vão dizer, o que você viu naquele pastor? Né? Vou lá para saber quem é esse. Principalmente quando é mulher. Mas eu vou lá para saber. Mas não sabem que quem apareceu para essa pessoa foi Jesus. Os da casa são os mais difíceis. Porque eles não dão tanto valor a uma palavra de alguém que até outro dia era igual, nas mesmas práticas. Então pensa comigo a família de Maria, a família de Maria e José, vários filhos, ou alguns filhos. A Bíblia diz que Maria teve Jesus e alguns irmãos mesmo. Então, a nossa querida Maria, que foi uma mulher escolhida por Deus, da qual tem o seu lugar bendito diante de Deus, mas ela gerou filhos, dentre eles Tiago. E Jesus começa o seu ministério, e ele vai dizer, quando ele volta para Nazaré, ele vai dizer assim, como é difícil pregar aqui. Como é difícil, porque os da própria casa não reconhecem os profetas. E nós tivemos vários episódios em que a família de Jesus tenta repreendê-lo.
Quando Jesus está expulsando demônios, eles confundem Jesus com Beelzebu, e aparece gente até com corda para levar Jesus. Está maluquinho. Quando eu me converto, eu saio para uma vida de prática de oração. Então eu entrava no meu quarto, trancava e ficava orando horas. E minha mãe ficava batendo na porta: o que está aí? Ficou doido? Está maluco? Eu abria: estou orando. Orando, prática que nós não sabemos ainda, mas está tudo certo aqui. Com dificuldade a família vai vendo você, mas na hora ela não enxerga isso. Mas diga para o vizinho de banco: te acalma, que o seu testemunho vai fazer alguma coisa acontecer dentro da tua casa. E sempre acontece. Então, o Tiago, o irmão de Jesus, é uma das histórias mais marcantes e discretas do Novo Testamento. Embora não haja um relato detalhado e direto sobre o momento exato de sua conversão, há fortes indícios bíblicos e históricos que mostram como ele passou de uma pessoa cética a líder da igreja primitiva e autor da epístola de Tiago. Então, número 1, antes da ressurreição ele era um incrédulo. Abra comigo, por favor. O Evangelho de João, acha aí para mim, Tiago. Diz assim: nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus não criam no Evangelho, não criam em Cristo. Os irmãos de Jesus eram céticos. Ora, uma mãe crédula, porque Maria sabia quem era Jesus. Mas os seus irmãos se tornaram céticos. Até ele ser alguém que proclama o Evangelho, está tudo bem, mas ser alguém que se diz Deus é terrível. Então eles não creram em Jesus. João 7,5, abre aí, obrigado, pastor. João 7,5, põe aqui. João capítulo 7, versículo 5. Acontece que nem mesmo os irmãos, fala assim comigo, irmãos, não era os discípulos irmãos, não, irmãos de Jesus, criam nele. Nenhum irmão cria na mensagem do Cristo. E é triste isso, porque nós vivemos um tempo em que uns creem e outros não. A igreja crê e o mundo não. Você na sua casa crê, seu filho não. Nós estamos vivendo em tempo em que Jesus está para voltar. E você vai falar isso com alguém, e eles vão dizer: ah, mas isso um dia pode até acontecer, mas não é para agora. Mas é para agora. Jesus está voltando e você não crê nisso. O pior não é o mundo crer, não crer. O pior é os da casa não crerem. Porque o mundo vai ser julgado com o mundo, se nós não o ganharmos. Mas nós teremos uma responsabilidade maior de ter ouvido o tempo todo e não tenha crido nele. Porque se você vem a um culto e não crê nele, você se torna como um incrédulo. Quando nós estamos pregando e você crê, tem palavras que mostram a tua fé, como um amém, como um eu creio, como um glória a Deus. Pessoas que estão cultuando a Deus, mesmo que alguém esteja pregando, ela é participante desse mistério, crendo na palavra, dando um glória a Deus. Sim, eu creio. Mas o que nós vivemos hoje são pessoas murchas, esperando um sinal que já está presente. Então nenhum dos irmãos criam nele. Jesus então foi para outros. Jesus foi para os da Galileia, não os de Nazaré. Mas Jesus morre e deixa uma mensagem.
Porque depois de morto é que as coisas começam a fluir poderosamente. Depois de morto, Jesus passou 40 dias aparecendo. Então nós lemos aqui em João capítulo 20, que estavam os discípulos com medo dos judeus, escondidos. E Jesus atravessa pela porta, para dizer que ele não entrou, que ele não bateu, ele passou pela porta, e dá um susto, como fantasma daria a qualquer pessoa. Jesus, quando andou pelas águas, era madrugada, e os discípulos quase, a alma deles sai quando vê um fantasma. E Jesus aparece, sou eu. E Pedro, ainda meio incrédulo, se é o Senhor, deixa eu ir aí. Ele fala, pois venha. E ele andou um pouco sobre as águas. E as pessoas falam que ele afundou realmente, mas foi o único homem capaz de, pelo menos, tentar tatear pela fé a vida e a pessoa de Jesus. E ele caminhou até ele. Então, a incredulidade tem que sair do nosso meio. Jesus atravessa a porta e vê que eles estão escondidos e atemorizados. E Jesus, ele diz assim, paz, calma, criatura. A paz seja com vocês. Diga para o vizinho, a paz de Jesus é diferente de toda paz. O Paulo ensina que a paz de Deus, ela transcende o entendimento. E a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Diga ainda para o seu vizinho de banco, a paz é um espírito. Ele entra e se você disser amém, ele fica. Foi assim que Jesus falou aos discípulos, saiam, prega o evangelho em todos os lugares. Ao entrar numa casa, se você saudar com a paz do Senhor e a pessoa disser amém, a paz fica. Mas se ela não der ouvido para vocês, sacuda a poeira dos pés e vai embora, e a paz também vai embora. Então a paz de Deus, ela entra e se instala. Um dos maiores benefícios do evangelho é o consolo, é a paz. Que paz é essa que a gente nem saúda mais os outros? Primeiro nós tiramos da saudação o ósculo santo. Fala assim, tinha que ter ósculo santo e saudação com a paz do Senhor. Isso é a vida na igreja. Mas por causa da fragilidade emocional de homens emasculados, tiramos o ósculo santo, que é um beijo. Os árabes até hoje têm isso aí, você vai lá e ele beija. Claro, não tem beijinho em mulher, porque na maioria são homens. Mas hoje a gente não faz isso. Pronto, tiramos o ósculo santo. Mas ficou a paz. A gente saudava os outros, e aí, como é que você está? E aí, Adal, tudo bem? Não, a gente chegava e falava, paz do Senhor, querido. A paz do Senhor. Mas ficou um pouco retrógrado, isso também nós estamos tirando isso. E a gente está saudando os outros, como você saúda aquele amiguinho da colégio, do trabalho, e aí, tudo bem? Está levando, vai levando a vida. O cristão verdadeiro, ele não só saúda, ele declara a paz do Senhor na sua vida. Isso não pode se afastar da gente. Eu tenho um amigo, e eu já contei isso, que ele me confrontava no trabalho, achava que ia me constranger. Quando eu entrava, ele sabia que eu era um pastor, e ele escarnecendo, a paz ao Senhor, irmão. E toda vez ele gritava alto, para dizer que eu estava entrando. Um dia eu também cheguei virado na figueira, que murcha. Porque Jesus também fez isso. Um dia ele sai numa terça-feira para Jerusalém, olha a figueira, não deu fruto, ele estava amaldiçoado. Aí os moços foram lá, murchou. Um dia eu também entrei com aquela garra de amaldiçoar a figueira. E eu não queria encontrá-lo, porque esse dia, e ele entra, e eu entro, ele, a paz ao Senhor, meu irmão. Eu vou, deixa eu te contar uma coisa, querido. Em primeiro lugar, tu não é meu irmão. Segundo lugar, tu não conhece o que é paz.
Você não sabe o que é isso. Essa que vem de você nunca vai me atingir. Mas eu conheço uma paz que pode mudar a tua vida. Um dia, tu vai me chamar de irmão, querido. E essa paz vai entrar dentro de você, vai mudar a tua história, vai te transformar. Calma, eu estava só brincando. Isso não tem brincadeira, você não brinca com aquilo que você não conhece. A paz é algo que entra e se instala e que você não sabe. Era um homem que batia na mulher. E que eu fiz vários convites. Levei ele para um encontro de mulher, de casais. E chegou lá a esposa dele com óculos desse tamanho no rosto. E estava lá depois, nós fomos conversar, ela tirou. Ele me esbofeteou hoje. Um hematoma desse tamanho. Aquele que fala, paz é Senhor. Miserável. Mas eu fiz uma declaração na vida dele. Um dia tu vai conhecer essa paz. E os anos se passaram, eu mudei de Brasília. E certo dia ele me liga. Deixa o meu telefone. Pastor. Ô querido, como é que você está? Eu queria te convidar. Foi a primeira pessoa que Deus falou para eu convidar para o meu batismo. Eu encontrei Jesus. Aí eu falei, glória a Deus. Agora ele vai entender o que é paz. Se você que é da igreja não sabe o que é paz, você não saúda com a paz. A paz muda. A paz é como você pegar, hoje é o dia das crianças. As crianças com medo da noite, do espanto noturno. Você sabe quando mais Satanás ataca a criança é na madrugada, na noite. Porque bicho, barata, coisa esquisita é na madrugada que acontece. Os piores homicídios, a bebedeira, a loucura é na madrugada. E as baratas também se aparecem. Se acende a luz numa casa, se tiver barata elas já saem correndo. E existe uma coisa chamada espanto noturno que alcança as crianças. Na madrugada elas desesperadas correm para a cama. Aí você fala, não, está correndo para a cama porque ela pegou, quer dormir. Não, você tem que entender. Se essa criança, ela está indo por alguma coisa de medo, de temor, de terror, então você tem que abraçá-la e dizer, tenha paz, Jesus está aqui com a gente. Só isso. Se você quiser fazer uma oração de guerra, você pode fazer, mas se você abraçar e diz, a paz está nesse lugar, o Espírito de Deus entra naquele lugar. Ou leve essa criança para a sua cama, ou fique no quarto dela, até ela dormir. A paz é algo que muda a nossa história. Tem muita gente que entra na igreja perdido, sem saber para onde ir, querendo uma direção. Eu te digo, só a paz vai te dar direção no teu coração. Se você não tiver a paz, o árbitro não funciona. Porque o árbitro em nosso coração chama-se paz. E se você precisar tomar uma decisão e entra na igreja, ô pastor, eu queria que você orasse comigo, para ver se Deus vai me usar para alguma coisa, te dar uma direção. Se Deus quiser fazê-lo, sim, mas se Ele não quiser, nós vamos dizer, Senhor, dá paz para essa pessoa, para ele discernir esse momento. Conversei com um casal essa semana, que procurou para tomar uma decisão. O Espírito de Deus deu uma direção para nós, calou no coração, vamos assim, agir assim. Isso é conselho, a paz vem no meio do conselho. Então no meio dessa correria toda, Jesus entra no meio dos desesperados e diz, paz seja com vocês. Mas voltando ao Tiago, irmão de Jesus, Jesus precisava aparecer para eles. Então coloque um texto aqui, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Paulo que lista isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Está falando da ressurreição. O Paulo vai dizer, depois, Jesus foi visto por, e mais tarde por. Então para quem ele aparece nesse dia primeiro? Pergunta para mim, para quem? Para Tiago, o incrédulo. Ele aparece por irmão. Já pensou
o irmão que perseguia, o irmão que não cria nas palavras no Evangelho. Agora Jesus aparece como ele está aparecendo mundo afora, para dizer para as pessoas: eu sou o Cristo, é verdade sobre o que eu falei. E ele apareceu para Tiago, e não sei, a Bíblia não relata o que aconteceu nesse encontro, mas imagina comigo, o que é o irmão de Jesus, viveu com ele a vida inteira até a sua morte, e agora encontra o irmão ressurreto. A Bíblia não conta, Rui, mas tem uma certeza: esse encontro transformou o Tiago. O Tiago virou um líder, um pastor, um chamado apóstolo da igreja primitiva. Na sua Bíblia tem uma carta chamada Carta de Tiago. Não foi Paulo que escrevendo a Tiago, foi Tiago que deixou. É uma das cartas mais duras, que poucas pessoas gostam de ler. Pergunta para mim, por quê? Porque lá fala da língua, fala do proceder ruim das pessoas, confronta. O livro de Tiago, a carta de Tiago, para você ler, ou você deixa de lado, ou você se constrange para se converter ao que está escrito. Ele se tornou um líder da igreja depois que Jesus apareceu para ele. E quando todos que são levantados pelo Senhor, é porque um dia viu o Senhor, pastor. Estou te vendo aqui, porque Jesus está te vendo, meu filho. Um dia você teve um encontro com o Senhor. Eu queria falar do meu, porque se nós aceitamos e andamos com Ele, é porque um dia Ele apareceu para nós. Por que eu me transformo num pastor? Porque um dia eu vi Jesus. Ele apareceu para mim, não foi só um dia. E não apareceu visível, eu nunca vi Jesus visível. Eu via Jesus nos louvores, no seio da igreja, quando eu evangelizava, quando eu pregava, quando eu sonhava. Eu tive sonhos proféticos, onde Jesus falava comigo. Não vi o rosto, mas Ele me direcionava. E aqui está um homem que não foi forjado por homens, mas por Jesus. Ele apareceu para mim, mudou a minha história, mudou o meu propósito, como mudou o seu, e há de mudar de um monte de pessoas que aqui estão. Como vai fazer com o Edgar, e vocês vão conhecer o dom que tem na vida desse homem, porque ele não busca isso por ele mesmo, mas Deus está levantando ele. E vai levantar pessoas simples nessa igreja. Pessoas, Bruno, que vão andar despretensiosas de algo. E Jesus vai aparecer. Como um dia apareceu na sua casa, na sua cama. Na vida do Bruno. Estava lá, começou a ter um pipoco no coração. E a esposa dele, vamos orar. Não, mas tem esse camarada ser quebrado. E o Senhor dizer: vai para minha casa. E está ele sentadinho aqui. Sei quanto tempo vai ficar sentado aí. Jesus apareceu para ele, como aparece para você. Mas quando ele aparece, Gabriel, Samuel, ele transforma a vida. Por isso que as pessoas que entram do jeito que entram, cheio dessas pautas progressivas, quando encontra Jesus, muda. Você não precisa lutar para estar explicando as coisas. Me explica porque Deus fez o universo. Eu não vou te explicar nada, eu vou só te dizer que você pode sentir a presença dEle a qualquer momento na sua vida. Nós temos Wanda aqui, que veio aqui aflita, aí veio entrando na igreja, assim religiosa, mas entregou Jesus. Essa mulher não tem uma semana de oração que não sai aqui com as lágrimas deixadas no altar, sentindo a presença, Deus aparecendo para ela. Vai passar pelo batismo, nas águas do batismo. Vocês acham que as coisas não estão acontecendo no nosso meio? Pode não ser aquela avalanche, mas nós não paramos. Nós vamos caminhando de fé em fé, e Deus vai fazer. Então o que fez com o Tiago? O Tiago, agora ele é um camarada que se converteu, e tudo aquilo que ele ouviu de Cristo está dentro dele. E um dia, está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 15, chega Paulo em Jerusalém e começa a dizer: gente, vocês estão excluindo os gentios. Os gentios, eles precisam ser participantes disso aqui.
E alguém falava, não, gentio tem que ser circuncidado, tem que virar quase um judeu. E Paulo, não pode, porque Cristo libertou todos nós, não pode jogar um jugo desse. Aí levanta Tiago e diz assim, gente, ele está certo, vamos dar um parecer, vamos deixar o povo sentir a presença, viver na graça, vamos só declarar para eles que se abstenham das relações sexuais ilícitas, que se abstenham dos ídolos e de comer comida sufocada com sangue, que se abstenham dessas coisas que todos sabem que não devem fazer. E o parecer de Tiago foi bom e criou uma doutrina forte na igreja. Tiago, o incrédulo, o cético, agora um fundamentalista, alguém que coloca trilho no evangelho e ajuda as pessoas a viverem. Ou o que vocês acham que nós somos pregadores de unção? Nós também queremos colocar os fundamentos bíblicos. Talvez nos chamem também de fundamentalistas, porque se não colocar a sua vida no trilho, você vai achar que a igreja é um Lions Club, é um clube que você entra, tal, está todo mundo enriquecendo, só os pastores enriquecem, e está dinheiro para cá. Meu querido, não tem tempo mais de se importar com isso. Nós precisamos pregar o evangelho. E eu vou dizer uma coisa muito séria que você vai dizer para o seu vizinho: a igreja não é hospital. Fala assim, a igreja não é hospital. Porque até eu já disse isso outrora. Vem para cá, vamos cuidar das feridinhas, dos mimimi, da coisa, de um que não fala com fulano, não fala com cicrano, o outro que teve um problema lá e volta para cá. Igreja é um lugar de soldados guerreiros do Senhor. Você vem para a igreja para aprender e sair, para anunciar o evangelho. E a igreja pode ser um hospital. Diga assim para o vizinho, pode, de campanha. Fala assim, de campanha. Porque o camarada foi ferido na caminhada, está pregando, então vamos curá-lo. Mas isso aqui não é hospital, é aqui nós arrumamos aqui uma tenda para que seja um hospital de campanha. Mas nós somos um grande exército de Deus. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. É o exército de Deus. Agora, se você não se posicionou como exército e não sai para evangelizar, a água vem, é como um sactel furado. Você come muito e descome muito. É só isso. O Senhor está chamando você para se levantar e fazer algo como o Tiago fez. E aí o Tiago vai e escreve uma carta. A carta ao Tiago. E esse fundamentalista, ele vai dizer, cuidado com a língua. Vai ler os capítulos de Tiago. Diga para o vizinho, cuidado com a língua. Porque ela é igual um leme num barco. Um objeto tão pequenininho que consegue levar o barco para qualquer lugar. Mas a tua língua, cuide dela, porque ela pode incendiar o lugar, ela pode botar fogo onde não tem que incendiar. Cuidado com a tua língua. Antes, sede prontos para ouvir e tardio para se falar. Seja pronto para perdoar e tardio para se irar. Ele vai colocando fundamento. O Tiago, alguém que Jesus verdadeiramente apareceu para ele. O dia que Jesus verdadeiramente aparecer para você, você vai ser um fundamentalista também. Você vai colocar limite, princípio, você vai viver nele. Enquanto ele não aparecer de fato, a sua vida vai ser mais ou menos. Vamos para lá, vai para a igreja hoje? Não, vou para o rancho. Vou no churrasco. Vai para onde você quiser. Enquanto você não vir Jesus, a igreja vai ser não o baluarte da verdade. Ela vai ser um lugar de entretenimento. Onde você vem porque seus filhos se adaptaram. Onde você vem porque você ama a igreja preta. Ou não. Ou porque o pastor Tiago é um exímio ministro de louvor. Ou porque você gosta da pastora Ruth. Ou porque o fulano está vindo. Você escolheu uma igreja porque você está vendo Jesus nela. Mas ele só tem nessa? Não, ele tem todas. Aqui, ali, lá, do outro lado ele aparece. Não tem essa coisa de,
A mão de Deus está aqui. A mão de Deus está sobre aqueles que creem no seu poder, na sua vida, que creem na unção e na vida de Deus. Então eu não tenho que me deslocar de lá, eu tenho que fazer do lugar que eu estou um lugar de manancial, onde eu receba a palavra, onde eu viva os mistérios. E não tem problema nenhum se você se aconchegou aqui por causa de um amigo, por causa de alguém, porque é mais fácil vir, não tem problema, desde que você estabeleça esse lugar como lugar onde você enxerga Jesus. Senão não interessa. Se você estiver vendo Jesus no nosso meio, operando, Deus vai te ajudar. Então depois da conversão de Tiago, a fé dele ficou viva. Tiago torna-se figura central da igreja. Ele é visto como um líder respeitado, inclusive entre os apóstolos. Ele escreve a epístola de Tiago, que se tem como subtítulo Vida e Prática de Fé. E ele coloca em Tiago 1:22, eu já citei aqui, mas eu quero que você leia o que ele escreveu, Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Olha o que eu estou falando. Se você não pratica a palavra, você engana você mesmo. Então, queridos, para a gente partir para o fim, o que acontece quando Jesus aparece para você? Em primeiro lugar, diga para o vizinho de banco, há um confronto com a verdade. Se Jesus apareceu para você, haverá um confronto com a verdade. Saulo no caminho de Damasco, Saulo achava que estava certo, que ele era zeloso e queria matar os judeus, mas estava cego espiritualmente. Então a luz de Cristo derrubou, ele caiu do cavalo. Hein, Beto? Não tinha cavalo não. Ele caiu por terra. E aí ele ouve, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele fica 3 dias cego, e Deus falando com ele, ressignificando a vida dele. Sabe, quantos de nós já fomos para os eventos de coach aqui? Não precisa levantar não. Onde lá tem um momento em que as pessoas se ressignificam. Parece uma igreja. Onde veio essa ressignificação? Pergunta para mim. Em Cristo. Porque todas as vezes que Ele aparece, Ele vai ressignificar a sua vida. Ele vai te mostrar quem você era, vai te apontar quem você é e vai dar destino para você. Então as pessoas lá fora que se tornaram mestres, elas simplesmente pegam princípios bíblicos e chamam Deus daquele lá de cima. Porque quando você faz um trabalho coach, você não pode falar, foi Jesus. Nem Deus é o Senhor, porque lá tem todo tipo de espiritualidade. Então ele precisa falar, aquele que está lá em cima. Aí qualquer um pode ter o seu Deus como aquele que está lá em cima. Mas não se fala o nome de Jesus, não se fala quem ressignificou. E aí no final, quem ganha todo o louro é o instrutor que está dando ali. E você chega para ele e diz, muito obrigado, você ressignificou minha vida. E vem os testemunhos mais do que igreja. Mais do que igreja. Não estou confrontando porque eu já fiz. E foi legal. Mas eu sou também um profissional. Então muitas coisas nós somos ajudados aí. Mas eu vou te dizer, quem ressignifica a sua vida verdadeiramente é Jesus. E isso pode acontecer hoje. Quando Ele ressignifica e Ele aparece para você, Ele fala assim, eu estou te chamando agora para ser o capitão desse exército. Porque muita gente se tornou capitão de coach, mas não quer ser um capitão nesse exército de Deus. Eu estou falando para quem já fez. Os que já são preparados para esse grande exército de pessoas que vão ressignificar a sua vida, ganhar muito dinheiro, se sentir bem consigo mesmo. Mas o Evangelho de Jesus primeiro confronta
e para ressignificar. O Evangelho de Jesus, ele vai dizer: tua vida não está certa, te acerta hoje, senão nem vem adiantar, pedir ora aqui para mim. Mas você não quer mudar de vida, não quer deixar as coisas do mundo no mundo, você quer ressignificar hoje? Peça para Jesus aparecer para você, meu filho. Ele fez assim com Paulo. Então, o primeiro ponto: há áreas em nossas vidas que parecem estar certas, mas quando Jesus aparece, Ele revela que precisa mudar. Porque quando a gente fala de coisas do mundo, as pessoas acham que só são as pessoas envolvidas com drogas, na lama sexual, nessas coisas. Não, tem gente que acha que leva uma vida correta, mas está errada. Você só vai ver que está errado quando Jesus aparecer para você. E o que parecia certo começa a ter uma mudança. Diga assim para o vizinho: quando Jesus aparece, a paz substitui o medo. Nós já falamos em João 20, Jesus entra no meio dos seus filhos, todos com medo, e a paz trouxe uma presença sobrenatural. Sabe quem estava fora? Tomé. Porque estavam todos atemorizados e Tomé tinha saído. Não sei se foi comprar pão, comprar leite, um churrasquinho, eu não sei o que ele foi fazer. Ele não estava naquela sala. Então ele sai daquela sala, está todo mundo assim. Aí quando ele volta, que ele abre a porta, está todo mundo. Aí ele toma um susto. O que aconteceu? Está todo mundo com medo. Tem uns 20 minutos atrás, a cara do Bruno está saindo feliz. É como as pessoas se convertem na igreja. Entram estranhos. Porque quando um novo entra na igreja, ele senta atrás. Porque para essas pessoas é meio estranho entrar na igreja. Está assim, o que está acontecendo? Mas se Jesus aparece para ela, o sorriso sai estampado. Essa pessoa muda. Quando Tomé viu os discípulos, ele: ué, o que foi? O que aconteceu? Por que você está sorrindo, feliz? A vida, porque não se resolveu nada. Você continua devendo, né? Continua tendo que prestar contas, mas agora uma paz entrou e você está sorrindo. Alguém vai falar: a vida está ruim, você está sorrindo? Não, porque agora eu tenho outra coisa, eu ressignifiquei. Eu tenho uma paz no meu coração. Eu não tenho como resolver hoje, então eu vou dormir. Eu vou dormir amanhã. Jesus vai me dar a orientação do que fazer. Porque quando a paz vem, você dorme. Então hoje eu quero que você durma em paz. Deite e durma. No mínimo 7 horas de sono, Nicole. Porque nós não podemos fazer nada na madrugada, senão deixar Deus agir no nosso coração e na nossa vida. E Tomé entra e diz assim: o que foi? Ele falou: Jesus apareceu aqui. Aí, eu só acredito vendo. E de repente, Jesus entra de novo: ô Tomé, esqueci de você. Porque tem gente que acha que Deus fala com todo mundo e esquece ele, não é? Ou você não estava numa oportunidade onde Jesus apareceu para todo mundo, aí você sai do culto e fala: gente, você devia ter ido lá ontem. Bobeou, bobo. Jesus apareceu para todo mundo, mas você não estava lá. Mas você, como alguém que ama o Senhor, Ele vai aparecer para você. Ele falou: Tomé, eu mostrei minhas mãos e o lado para todo mundo, toca aqui de novo. Está me vendo? Paz seja com vocês. Ele repete, porque aquela paz ficou só para os 11, ou melhor, para os 10, que um já estava morto. O 11 estava fora, e agora ele precisa
declarar a paz para todos que confiam nele e que foram chamados pela força do braço dele. Então a paz de Jesus é para todo mundo. Quando Jesus entra, o consolo vem, a vida vem. A outra coisa, quando Jesus aparece, o propósito é revelado. Sabe por quê, Beto? Tem gente que diz: eu não quero ser pastor, eu não quero tocar, ser baterista, eu não quero nada, quero só sentar. Meu filho, não existe isso. Fala aí para o vizinho: não existe isso na igreja. Existe o sacerdócio de altar, mas existe o sacerdócio universal. Quando ele encontra você, que ressignifica a sua vida, ele te comissiona, ele te dá destino. Você vai ser um pregador lá onde você anda, lá no Banco Central. Não, aqui eu não falo nada. Vai falar, vai falar. Na escola dos seus filhos, no seu trabalho, na rua, em qualquer outro lugar. O galardão dessas pessoas, ninguém imagina. Pode ser de modo excelente. Porque talvez você chegue em alguém que eu nunca vá chegar. Porque sou um pregador de casa. Mas esse exército é um pregador do mundo. Vocês estão lá fora. Vocês estão encontrando com a sua família, com os incrédulos. Está chegando o Natal. E eu falo assim: prepara o Natal na sua casa. Natal é pagão. Prepara o Natal. É a festa cristã. É a festa de Jesus. Mas ele não nasceu em dezembro. Com certeza não. Mas quem vai saber o dia que ele nasceu? Alguém sabe? Nem Flávio Josefo, que foi o escritor daquele tempo, sabe o dia de Jesus. E se ninguém sabe, e se o Ocidente, ou quase o mundo todo, que é cristão, tem o dia 24 como o dia do nascimento de Jesus, por que você não prepara uma linda festa na sua casa? Porque esse ano não vai ser diferente. Você vai lá para a casa dos incrédulos e deixa eles darem presente, comer o Chester, o Fiesta, o Supreme, ou o que quer que seja, mas uma pessoa que é ressignificada, ao completar a meia-noite, bata com a colher assim na mesa: agora eu preciso falar. Não é o Natal? Quem nasceu? Jesus. Eu te dou o presente, mas Ele dá o presente maior. É a hora de eu ganhar alguém, de alguém chorar, já está tomado na cachaça, mas você vai dizer a ele: tem jeito para você, meu filho. E ele vai derramar a lágrima aqui. Eu quero fazer uma oração nesse Natal. Deixa de bobagem, faça um lindo Natal esse ano. Chame convidados que não são crentes, não tem problema, mas seja você crente. Pegue os menininhos e diga: é o nascimento de Jesus, é dele, a festa é dele. Então nós vamos cantar parabéns para ele. Na nossa casa a gente canta parabéns todo final de ano, todo Natal. A gente apresenta um bolinho, e eu tenho 2 pés de músico na minha casa, e a gente canta parabéns para Jesus. E a gente chora, diz assim: muito obrigado, a festa é sua, Senhor. Fazemos uma oração, apagamos a velhinha, as 2025, 26 velhinhas. Não, né? Não. Uma só representando tudo. E depois comemos o bolo. Nós fazemos isso porque Ele ressignificou nossa vida. Ele deu destino a todos nós. E eu encerro dizendo: Paulo é chamado ao ministério logo após o seu encontro com Jesus. Jesus não apenas o salva, mas envia, dizendo: levanta-te, entra nessa cidade, lá te será dito o que deve fazer.
Os discípulos recebem a missão. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Quando Jesus aparece, nada fica igual. O cego vê, o pecador se arrepende, o morto se ressuscita, o desesperado encontra esperança. Se você encontrou isso, você precisa testemunhar a sua vida. E eu termino dizendo: de que vale uma mensagem como essa, se você não abrir o seu coração e fizer um sinal dizendo: Jesus, aparece para mim essa noite, ou continua aparecendo na minha vida. Eu preciso, Pai, que o Senhor me dê direção. Eu preciso que o Senhor continue. Que o Kamanabaçu, fique de pé.